Tudo bem, pessoal? Então voltamos aqui com mais uma dica. A primeira dica, na verdade, dica 1, de contabilidade aplicada ao setor público. Eu estou aqui com um quadro que eu uso nas minhas aulas online e nas minhas aulas presenciais. Nesse quadro, você vê que tem assim, escopo do campo de aplicação da CASP. Quem é CASP? Contabilidade aplicada ao setor público. No lado esquerdo ali, naquela coluna, você tem integralmente e tem entidades governamentais, integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. E mais embaixo você tem serviços sociais autônomos, conselhos profissionais. E você ainda tem ali na coluna da esquerda, parcialmente, ou seja, personalidade jurídica de direito privado que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades. E mais embaixo, pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de um órgão público. Tá bom? Então, qual é a dica que eu vou te dar? Primeiro mito que você deve saber. Vamos lá. O primeiro mito que você deve eliminar da sua percepção, do seu estudo, né, do seu estudo que você estiver fazendo, é saber o seguinte: a contabilidade pública ela é aplicada para todas as entidades do setor público. Todas. Porque as questões podem perguntar assim, só quanto à aplicação. Se a questão for genérica, qualquer entidade do setor público adota a contabilidade pública? Resposta, sim. Agora, como ela adota? Será que ela adota integralmente? Será que ela adota parcialmente? E aí é que são elas, porque aí nesse momento você tem que saber diferenciar esses dois campos. E eu vou dar uma dica, que é uma dica que ela não está escrita na NBCT 16, mas que eu tive a oportunidade de assistir em palestras de pessoas que participaram da elaboração da NBCT 16. Não vou citar nomes, mas eu assisti palestra de algumas pessoas, de alguns profissionais que participaram do projeto de elaboração da NBCT 16, que deram uma dica preciosa, que não é uma dica que vai servir às vezes e vai cair no concurso, mas é uma dica que te auxilia a acertar as questões de concurso. Então, qual é a dica? A dica é a seguinte: qualquer entidade que arrecade recursos de forma coercitiva, de forma obrigatória do cidadão, essa entidade deve adotar integralmente contabilidade pública. Então, por isso que está ali, naquele quadro, estava o quê? Estava entidades da administração direta, certo? Autarquias e fundações públicas. E empresas estatais dependentes, porque essas entidades elas estão dentro do orçamento fiscal e seguridade social, que tem um poder coercitivo. Inclusive, se você ficar devendo um imposto, o imposto você não deve para a Petrobras. O imposto você não deve para o Banco do Brasil. O imposto você deve para a União, a administração direta. Então, a administração direta, as autarquias e fundações públicas e empresas estatais dependentes vão cobrar, certo? Os recursos de forma coercitiva. Tá bom? Então, quem tem recursos de forma coercitiva, adota integralmente contabilidade pública. E aí, quem está nesse circuito? Os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais eles têm a competência para fiscalizar o exercício profissional. E nesse exercício profissional eles podem exigir contribuições profissionais e podem inclusive aplicar multas. Isso é uma atividade típica estatal. Então essas entidades, esses conselhos profissionais, também adotam contabilidade pública integralmente. E aí você tem o sistema S, que são os serviços sociais autônomos. Os serviços sociais autônomos eles também têm a capacidade de arrecadar, de cobrar coercitivamente recursos de algumas empresas que atuam em determinados setores. Então, vou dar um exemplo. Se você faz parte de uma empresa do setor de transporte, você deve recolher a contribuição para o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem relacionado a transporte. Aí você também tem que recolher, dependendo da empresa, para o SESI, para o SESC, para o SENAT. Então, são esses. Por outro lado, você tem entidades que adotam a contabilidade pública parcialmente. Dentre essas, a gente tem as entidades do orçamento de investimento, que são as chamadas empresas estatais independentes. Essas empresas estatais independentes, como é que funciona? Elas recebem recursos públicos? Sim. Por quê? Porque, na verdade, não é que ela arrecada recurso público de você, mas, indiretamente, a União ela faz aporte de recursos em determinadas situações nessas empresas. Quando essas empresas foram formadas, parte do capital, no caso das empresas públicas, é 100%.
No caso das sociedades de economia mista, 50% mais um. 50% mais um do capital nas empresas, nas sociedades de economia mista, é público. E nas empresas públicas, 100% do capital é público. Então tem recurso público investido ali, ainda que não seja arrecadado de forma coercitiva. E essas empresas, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas adotam a contabilidade pública, mas de forma parcial. Por que elas adotam de forma parcial? Porque elas devem adotar de forma integral quem? A contabilidade societária. E a contabilidade societária está regulada pela Lei 6.404, de 1976, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Então, essas empresas estatais independentes, elas adotam integralmente a contabilidade societária e parcialmente a contabilidade pública. Além disso, a gente tem as pessoas físicas que, de alguma forma, recebem benefícios. Por exemplo, uma pessoa que recebe o Bolsa Família. Para todos os efeitos, essa pessoa se aplica a ela parcialmente a contabilidade pública. E aí, geralmente, tem uma dúvida que os alunos têm. O que é aplicar parcialmente? O que é aplicar integralmente? O que é que muda? E aí, para você entender isso bem, é necessário que eu mostre para você aqui os objetivos da contabilidade pública. Né? Deixa eu só localizar aqui. Já estou achando. Deixa eu voltar aqui. Já deixei aqui no ponto, mas acabou me perdendo aqui um pouquinho. Rapidinho estou voltando. Pronto. Achei que eu vou voltar mais uma vez. Então, nessa parte aqui do material que eu também usei aula, você está vendo que aqui a gente tem objetivos. Ou seja, qual é o objetivo da contabilidade pública? Fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações em apoio ao processo de tomada de decisão. Adequada prestação de contas e o necessário suporte à instrumentalização do controle social. Vamos supor que esse aqui seja o objetivo 1, esse aqui seja o objetivo 2, esse aqui seja o objetivo 3. Agora, pessoal, o pulo do gato chegou agora, é o salto que eu digo. Quem adota integralmente contabilidade pública deve atender os 3 objetivos. E quem adota parcialmente contabilidade pública deve atender apenas os 2 últimos objetivos, que são, na verdade, prestação de contas e controle social. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe o Bolsa Família, ela está sujeita a ter o nome dela, certo? A ter o nome dela divulgado em algum site governamental, mostrando que ela é beneficiária. Uma pessoa que recebe o Bolsa Família, ela está sujeita a receber uma visita dos auditores da CGU ou dos auditores do TCU, para saber se ela realmente é beneficiária. Isso aí se chama prestação de contas, isso aí se chama controle social. No entanto, ela não tem nada a ver com esse negócio de resultado. Isso não se aplica para as pessoas físicas. Da mesma forma, as empresas públicas e sociedades de economia mista, empresas estatais independentes, elas prestam contas ao TCU, elas prestam contas à CGU, né? E elas estão sujeitas à transparência. Elas devem fornecer informações transparentes a qualquer cidadão. Porém, na hora de apurar os resultados dela, na hora de elaborar as demonstrações contábeis dessas empresas estatais independentes, essas empresas seguem a Lei 6.404. Em outras palavras, quem adota integralmente a contabilidade pública cumpre os 3 objetivos da contabilidade pública e segue integralmente a Lei 4.320. Quem adota parcialmente a contabilidade pública tem que atender os objetivos da contabilidade relacionada ao controle social e transparência, prestação de contas, mas na hora de trabalhar, na hora de apresentar, evidenciar os resultados da gestão, deve evidenciar os resultados da gestão à luz da Lei 6.404 de 1976. Espero que tenham gostado, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês me procurem, né, pelos canais. Estamos à disposição. Fiquem com Deus. Até o próximo contato. Não percam as dicas. É isso.